Fala, excelências! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício Chignoli, eu sou advogado no escritório Chignoli Advocacia e hoje eu convido vocês para mais um vídeo do nosso canal. O tema é alienação parental. Vamos falar sobre a sua definição legal, as principais causas, os sintomas desencadeados pela alienação parental e os meios de provas e como isso se desdobra em uma ação judicial litigiosa. Depois da vinheta. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é alienação. Qual o sentido da palavra alienação? Alienação significa transferir o domínio de algo para outrem. É dentro desse conceito de transferência que nós temos a Lei 12.318/2010, onde traz o conceito legal em seu artigo 2º do termo alienação parental. De forma clara e objetiva, é a transferência de um sentimento de repúdio que um dos genitores ou guardião daquela criança ou adolescente transfere para a psique dessa criança, fazendo com que ela também tenha essa rejeição ou esse sentimento de repúdio, uma resistência contra o seu pai ou contra a sua mãe. Ou seja, nesse contexto, há uma interferência de forma negativa na formação do afeto que aquela criança ou adolescente tem, obviamente, contra seu pai ou sua mãe, atingindo de certa forma o elo afetivo que ela mantém com seu pai ou sua mãe. O cenário da alienação parental, efeitos exemplificativos, vamos ilustrar a seguinte situação. Nós temos aí, de um lado, uma mãe, ao qual a criança reside com a mesma, do outro lado, o pai, que ali tem direito de visitas, por exemplo, a cada 15 dias. E a mãe, que passa a maior parte do tempo, muitas vezes ela chega no ouvido daquela criança e as indiferenças que ela ainda sustenta com o pai da criança, ela começa a transferir para um infante. Inicia daí então um repúdio pelo pai. Né? Esse cenário, obviamente, também pode se desdobrar ao inverso. Há uma formação negativa no psicológico da criança. A prática de alienação parental, ela é gravíssima. Fere violentamente o direito constitucional dos menores em manter um bom convívio com todos seus familiares. É uma afronta violenta à formação psicológica e ao bom desenvolvimento dos infantes. O artigo 2º, parágrafo único da Lei de Alienação Parental, ela traz ali um rol exemplificativo. Além das situações mencionadas ali no artigo 2º, parágrafo único, 12.318/2010, existem várias outras situações que a lei não prevê, mas que sim, podem sim caracterizar como alienação parental. O que o rol exemplificativo do artigo 2º, parágrafo único da Lei de Alienação Parental menciona é que configura a alienação parental quando realizar campanha de desclassificação da conduta do genitor. Fabrício, o que isso significa? Quando, por exemplo, o pai ele chega e fala, olha, a tua mãe ela não está sendo mãe, né? O que ela fez não se faz, uma mãe não faria isso, né? Então você está desqualificando aquela conduta ali, muitas vezes aquela iniciativa, aquela correção que o pai ou a mãe tentou aplicar na criança sob o seu ponto de vista. Também pode configurar a alienação parental, dificultar o convívio entre a criança ou o adolescente e os seus genitores. No exemplo que eu mencionei há pouco, digamos que no dia de visitas do pai ou da mãe, ele se dirige, ou ela, até a residência da criança e simplesmente o guardião não deixa que a criança tenha contato com ele. Né? Ou então que no dia de visitas tenha arrumado uma outra coisa para fazer com a criança sem ter tido um prévio acordo ali com a parte contrária para ajustar o dia de visitas. Né? Então simplesmente o pai ou a mãe chegou até ali, a criança não estava. Né? Está dificultando que a criança ela tenha, ou a criança ou adolescente tenha um contato com o seu pai ou sua mãe. Essas situações, por exemplo, quando o pai ou a mãe vai visitar a criança e chega lá a criança ela não está, ou então não é permitido que ela tenha acesso,
de imediato deve ser registrado um boletim de ocorrência e, na medida em que isso for reiteradas vezes acontecendo, ser informado ao juiz de direito para que seja tomada as providências cabíveis, pois há, nesses termos, um descumprimento de ordem judicial que, inclusive, pode caracterizar crime. Dificultar também o exercício de autoridade do pai ou da mãe, a omissão de informações relevantes sobre o estado de saúde ou escolar dessa criança, a mudança de endereço repentino independente do regime de guarda que está fixado, sem que tenha o aval da parte contrária, pois tudo isso dificulta a convivência, o desenvolvimento, o afeto entre a criança ou o adolescente e o seu genitor ou genitora. Então, nesses termos, nós podemos concluir, sem sombra de dúvidas, que o ato de alienação parental é uma violência psíquica contra aquela criança ou contra aquele adolescente, e essa situação, muitas vezes, ela induz aquela criança a um estado de depressão, né? Muitas vezes evoluindo para quadros graves, como, por exemplo, eu mesmo já tive diretamente situações em que essa criança ela entrou num estado de depressão tão profundo que tentou, por vezes, tirar a sua própria vida. E eu quero deixar registrado também o meu inconformismo e a indignação contra essas pessoas que praticam essa violência psíquica sobre os menores, ao passo que muitas vezes não superaram o término do relacionamento e se utilizam da criança como uma arma para atingir a parte contrária. Tanto é verdade que o artigo 3º ele menciona a gravidade e a violência que caracteriza o ato de alienação parental contra a criança ou adolescente. Fabrício, uma vez identificada a prática de alienação parental, o que deve ser feito? Deve ser buscado o Poder Judiciário por meio de uma ação judicial declaratória de práticas de alienação parental com o pedido da aplicação das penalidades previstas na própria lei. Mas como provar a prática de alienação parental? Procurado o Poder Judiciário, será estabelecida uma ação litigiosa, ou seja, há um pedido resistível. A parte entra alegando a existência de práticas que caracterizam a alienação parental e pedindo a aplicação das penas decorrentes de tais práticas. Um dos maiores meios de prova solicitado pelos advogados nessas ações litigiosas, de fato, é a realização da perícia psicossocial. Nessa situação, o juiz ele vai nomear um perito especialista de sua confiança, tem a capacidade técnica de identificar os atos de alienação parental. Então, nessas situações, o juiz ele designará um perito e esse perito ele irá avaliar separadamente o estado psicológico da criança, descaracterizado a alienação parental. O artigo 6º ele prevê a aplicação de penas, que elas podem ser cumulativas ou não. Então, diante dessa situação, o juiz ele poderá advertir a parte contrária sobre a ocorrência de alienação parental, ampliar o regime de visitas com o genitor ou genitora que está sendo prejudicado, a depender da gravidade do estado psicológico daquela criança ou adolescente, o juiz ele também poderá determinar o acompanhamento psicológico até que seja restabelecido a saúde mental daquela criança e também o elo afetivo entre a criança e o seu genitor. E o juiz também poderá modificar a guarda. E lembrando que a aplicação dessas penalidades elas podem ser isoladas ou cumulativamente. E o artigo 8º da Lei de Alienação Parental também traz a previsão legal da obrigatoriedade da oitiva em juízo daquela criança ou adolescente que está sendo alienado. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e dá um like para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.